Isolato, eu estou em Brasília também, junto com você, né? Tem lugares diferentes, mas ambos estamos em Brasília para participar de um evento que é o... até eu tenho a arte aqui, coloca a arte, Gui, Lofer. Né? Se fizer, eu coloco aqui, ó. Isso. Amanhã, começa amanhã, 22 de maio, a partir da manhã, 8 da manhã, Teatro dos Bancários em Brasília. Então, quem estiver em Brasília vai também, e quem não tiver pode acompanhar pelas redes sociais, né? Eu mesmo vou fazer cobertura, vou gravar vídeos, vou fazer entrevistas. Então, quem tiver, vai lá. Tá bom. Henrique, antes da gente continuar, deixa eu só trazer uma notícia aqui que tem a ver com o que a gente está falando, que é uma... aqui, ó, colocar na tela. É uma notícia sobre o Dirceu, né? Uma boa notícia. STF extingue pena de José Dirceu por corrupção em condenação da Lava Jato. Segunda turma do Supremo atendeu recurso impetrado pela defesa do ex-ministro, que argumentava prescrição da acusação à época da condenação. Eu já coloquei nos comentários o link para a matéria, para o pessoal entender. O Dirceu está voltando à vida política. A gente tem notícias de que ele espera vencer todos os processos. Falta um pouco, se não me engano, para ele poder ter mais liberdade, desenvoltura, para poder recuperar inteiramente seus direitos políticos e para poder concorrer a deputado federal em 2026. Isolato, quer fazer algum comentário sobre essa notícia? Olha, tardiamente, e embora a conta-gota, algumas pequenas vitórias. Mas a gente não pode olvidar, Miguel, e você sabe disso mais do que eu, porque você estuda esse tema, acompanha, o que se fez, o massacre midiático, o assassinato de reputação e a destruição que se fez com a brilhante carreira do Zé Dirceu e o afastamento de uma inteligência, de um articulador político, de um pensador, da qualidade do Zé Dirceu, que tristemente acabou levando o país para um dos caminhos mais ameaçadores da história. Nós andamos na linha d'água, na risca de entrarmos no abismo. Que mais e mais vitórias venham e que a gente resgate as vítimas do Lofer, que é o propósito, inclusive, desse nosso encontro que começa amanhã aqui em Brasília. Bem lembrado, Isolato. Essas vitórias não podem fazer a gente baixar a guarda, até porque elas não são totalmente vitórias, né? Porque não adianta nada você extinguir um processo depois da pessoa pagar 20 anos de pena, que nem agora teve uma notícia que o rapaz foi condenado, ficou preso muitos anos, agora foi libertado, mas seria ridículo você falar, vitória da justiça. Pô, o rapaz perdeu uma vida inteira na cadeia. A história, né? não faz rascunho, né, Miguel? Nem tem marcha ré, infelizmente. E, casualmente, nesse caso que você cita, uma experiência de DNA, o auxílio da ciência, demonstrou de que se havia praticamente anulado 20 anos da vida de uma pessoa. Imagina o Zé, que o Zé representou, que o Zé construiu, se não fosse esses golpes baixos, né, do Lofer, que é a guerra judiciária. Né? Isso é o que o Adolfo Pérez Esquivel chama da nova Operação Condor na América Latina. Só que não mais com tanques e fuzis, e com capes e metralhadoras, mas com togas e caneta. O resultado é o mesmo. É o esculacho, é a destruição da vontade popular, é a aniquilação das democracias. E veja que isso não foi um fato isolado. A gente, inclusive, agora está vendo, acompanhando na Europa, né? Mas aqui no Brasil a gente teve do Lugo no Paraguai, né? Do Zelaya na Guatemala, Evo Morales na Bolívia, o Rafael Correia no Equador, na Argentina, a Cristina Kirchner, aqui no Brasil, né? Dilma, Lula e tantos companheiros, tentativas no México, eles não... No Chile,
né, destruição de candidaturas. No Peru, a história do Castilho. E agora a gente viu em Portugal, exatamente, Miguel, nos 50 anos de comemoração da Revolução dos Cravos, né, o fim do salazarismo, um promotor de justiça decidiu simplesmente fazer uma nova eleição, confundindo o nome dos Antônios. Só que quando ele disse, eu me enganei, o Antônio que eu me referi não era o primeiro-ministro de Portugal, era um assessor, era um outro Antônio. Aí o primeiro-ministro já tinha renunciado, se chamou uma eleição e a direita salazarista voltou ao poder 50 anos depois. Então, não é essa intromissão do sistema de justiça na política, esses que não sobem a rampa, como dizia Ulisses Guimarães, querer decidir os destinos do país, essa corrente justicialista, todas as vezes que a história se dobrou a isso, nós tivemos catástrofes, desde a Idade Média. E eu espero que, na Espanha, onde está havendo uma reação, pela primeira vez, uma reação mais organizada contra esses golpes jurídico-midiáticos, se comece a estancar essa metodologia, porque o custo está sendo muito caro. Nós estamos sentindo aqui no Brasil o que é reconstruir um país depois de toda essa destruição que o Inominável e os golpistas realizaram no Brasil. E não vai ser fácil. Pois é. Pizzolato, você sabe que o bolsonarismo, é uma avaliação que eu tenho, queria saber a sua opinião, ele é um filho direto do lawfare. Tanto que até hoje, sempre que o bolsonarismo se vê em crise, o argumento final deles é alguma coisa tirada do lawfare. Não, o Lula foi condenado, né? O Eduardo Bolsonaro lembra de um apelidozinho, apelido da Odebrecht, né? Tem esse ponto, né, que é a consequência política, e a consequência econômica também, que foi devastadora, né? O que você acha? Pois é, Miguel. Eu acho muita propriedade o que você diz. Porque veja que eles criam mal cósmicos. Eles transformaram a corrupção num mal cósmico que era uma coisa meio que satânica, como na Idade Média eles faziam com os infiéis. E o mais surpreendente para nós é que, à medida que a gente começou a estudar esse tema e pesquisar e entender que existe uma lógica, existe como que uma receita, um protocolo de ação, a gente ficou sabendo e tendo acesso a documentos de que essa tática, que começa praticamente em 92, numa conferência em Miami, onde praticamente participaram todos os países da América Latina, exceto Cuba, eles rediscutem as ações de intervenção na América Latina pelo esgotamento daquele modelo truculento, violento, torturador e sanguinário dos ditadores militares, dos Pinochets, dos Videlas, né, dos Médici, e dizem que há necessidade de manter a mesma estratégia com adaptações de táticas modernas e sofisticadas. E as táticas que eles passam a usar a partir de então é usar as estruturas do Estado para criminalizar o que antes eles chamavam dos comunistas. Eles fazem, então, um laboratório. Primeiro, eles tentam vincular a esquerda latino-americana às drogas, aos narcotraficantes, e você deve lembrar disso, e os companheiros e companheiras que nos acompanham, de várias tentativas que eles tentavam vincular com a história das Farc, mas não pegou, não deu densidade popular a isso.
porque a cultura latino-americana não é uma cultura tão cartesiana como a cultura saxônica. Aí eles fazem um segundo teste, que é com a questão do terrorismo. Lembra que vem a época, e aqui, inclusive, o Brasil acabou até fazendo uma lei maluca aí, antiterrorista. Mas também perceberam que não é do sentimento latino-americano, e no caso do Brasil mais ainda, essa preocupação com bomba, com terror, com burca, que eles simplesmente, né, pulverizaram em grande parte do mundo e na Europa. Aí eles conseguiram encontrar o pingo de ouro deles, que foi a história da corrupção. E aí transformaram a corrupção no mal cósmico. E os combatentes da corrupção nos grandes arautos messiânicos e os salvadores da pátria, que agora, com as operações spoof, com as descobertas, com as revelações que vêm à tona, todo mundo sabe que não passavam de ídolos de pé de barro, farsantes, e eles, sim, verdadeiros corruptos, como a gente vê lá com a fundação do Dallagnol, em parceria com a Transparência e com toda a turma de Curitiba, mas que tem muita coisa ainda a ser revelada, porque também não está claro como as coisas funcionaram no Rio, com Bretas, ou em outros tribunais por aí. Até ontem tinha algumas notícias dos valores de depósitos judiciais ou de acordos de leniência que não estão batendo, que não estão tendo coincidência em contas de conta, e é coisa de bilhões, que ninguém sabe muito para onde foi esse dinheiro. Mas o que a gente sabe é que empresas foram destruídas, empregos foram destruídos, a economia do Brasil sofreu um dos maiores baques e dezenas e dezenas de vítimas foram sacrificadas. Um exemplo, há pouco você citou do Zé Dirceu, mas são mais de 2.000 vítimas no Brasil que tiveram a vida destruída e que amanhã alguns desses estarão conosco em Brasília, contando e falando o que aconteceu, o que fizeram com a vida deles através de denúncias falsas, através de divulgações e de queima de reputação pela mídia e, principalmente, a falta de perspectiva de futuro, porque essas pessoas estão aí, no escaninho da história, alguns em depressão, desesperados, outros sem nenhuma condição quase de sobrevivência econômica, profissional, e muitos, inclusive, amargando condenações em cárceres injustas. Então, é um pacote de maldade, é um pacote de crueldade e de falta de humanidade que a gente, nesse encontro, inclusive, está chamando autoridades públicas para construir, de forma conjunta, uma solução ou um resgate dessas vítimas.